Será que o Globo de Ouro, aquele prêmio mesmo que vem no início da temporada de premiações, corre o risco de acabar? Se liga nesse vídeo aqui do canal do meu tio Oscar que eu vou te explicar tudinho do que está acontecendo nos bastidores da Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood. Pessoal, antes de eu começar a explicar tudo o que está acontecendo, já queria pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse material, deixar o seu comentário se você quiser, mas principalmente se inscrever e ativar as notificações no sininho, porque isso é muito importante para o canal continuar crescendo. Beleza? Gente, tá rolando um momento muito sério de crise aí nos bastidores da Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood, que é essa organização criada ainda lá na década de 1940 e que reunia correspondentes internacionais que faziam a cobertura justamente de Hollywood, dos astros, das estrelas, dos estúdios, e esses correspondentes, cada um de um país diferente, acabaram se reunindo e fazendo essa associação que até hoje tem critérios muito rigorosos de seleção e de admissão de novos membros. Ou tinha, mas isso você vai entender daqui a pouquinho. O fato é que essa organização está passando por um momento pivotal na história, com o risco inclusive de se tornar muito insignificante ou até mesmo acabar se ela não tomar medidas drásticas. E eu vou explicar como tudo começou. O início dessa história está lá no finalzinho ainda de 2020, quando uma jornalista norueguesa, a Kjersti Flá, e aí se eu estiver falando errado, já peço desculpas por antecipação, realmente eu não sei a forma mais correta de pronunciar esses nomes noruegueses, ela tentou fazer parte, ela tentou aplicar para entrar na organização e também poder votar no Globo de Ouro. Só que o acesso dela foi negado, e isso motivou ela a entrar na justiça contra a associação. Ela não ganhou nada na esfera jurídica, mas isso acabou levando a uma reportagem reveladora dos bastidores da associação por parte do jornal Los Angeles Times, publicada no dia 21 de fevereiro desse ano, uma semana antes da cerimônia do Globo de Ouro. E essa reportagem, gente, caiu como uma verdadeira bomba ali em Hollywood, simplesmente porque ela expunha todos os problemas do Globo de Ouro e da organização que a gente já até sabia, mas não tinha a confirmação documentada. E do que eu estou falando aqui? Bom, primeiro de um sistema de corrupção generalizada na escolha dos indicados e também dos premiados. Essa reportagem denunciou, por exemplo, que os membros que fazem parte da associação recebem vários presentes para poderem se lembrar de uma produção, de uma série, de um filme, inclusive algumas denúncias de gente que ganhou passagem de avião e hospedagem em suíte 5 estrelas para acompanhar premieres de filmes ou de séries na Europa e nos Estados Unidos. Além disso, a reportagem acusava a associação de formação de cartel, não deixando assim jornalistas novos e de outras partes do planeta, além daqueles ali que já faziam parte, de ingressar e renovar os seus quadros. E pasmem, são apenas 86 ou 87 membros, isso não fica muito claro porque as informações são um pouco conflitantes. E dentro desse número de membros, ou seja, menor a 90, não tem um único membro negro. Se você levar isso em conta nesse contexto de uma abertura maior dos outros prêmios, especialmente da academia, abrindo-se também mais para a diversidade, é claro que esse dado foi absurdamente chocante. Para completar, ainda teve algumas denúncias relativas à sonegação fiscal, ou seja, a organização como um todo caiu num descrédito muito grande, até porque é muito fácil você influenciar nos resultados desse prêmio, né? São menos de 90 votos, afinal de contas. 2 dias antes da cerimônia do Globo de Ouro desse ano, o movimento Time's Up, aquele mesmo que organizou os boicotes e as manifestações alguns anos atrás, também se manifestou publicamente e essas manifestações foram replicadas por nomes importantes como Kerry Washington, Dakota Johnson e Laura Dern. Isso obviamente criou um murmurinho desconfortável e a própria associação teve que se retratar publicamente na cerimônia do Globo de Ouro. Se vocês assistiram, vocês se lembram que em um determinado momento houve a presença do presidente da associação, o turco Ali Sar, ao lado de 2 outros integrantes. Eles fizeram um pronunciamento ali de 40 a 45 segundos que incluiu a seguinte declaração por parte do presidente. Abre aspas. Precisamos criar um ambiente onde a diversidade de membros é a norma, não a exceção.
Fecha aspas. Nessa altura do campeonato, as coisas já não iam muito bem e os resultados da audiência foram muito baixos, o que desagradou bastante os executivos da NBC, que é quem faz a transmissão oficial e que gera o sinal internacional. Bom, no dia 9 de março, a associação finalmente tomou uma medida concreta em relação a tudo isso que estava rolando. O anúncio da contratação do Dr. Sean Harper como um conselheiro estratégico de diversidade pelos próximos 5 anos. Ele é um nome já reconhecido principalmente nesses assuntos e foi inclusive um dos fundadores do Centro de Equidade Racial da Universidade do Sul da Califórnia. Ele ficaria responsável por uma verdadeira auditoria interna que iria revisar também as regras de admissão de novos membros e não só as regras de eleição dos filmes, dos indicados e dos premiados. Ele também ia se certificar que nenhum tipo de prática excludente estaria sendo implementada pela diretoria, pelos membros do conselho, pela presidência da entidade e por nenhum de seus membros. Enfim, seria uma resposta direta a todas essas críticas que começaram a aparecer e que estavam cada vez mais altas e cada vez mais barulhentas lá em Hollywood. Acontece que essas promessas foram recebidas com muita desconfiança e uma possível paz não durou mais do que 6 dias. No dia 15 de março, mais de 100 escritórios de relações públicas, muitos deles que representavam altos nomes aí do elenco de Hollywood, atores, atrizes, diretores e produtores, publicaram uma carta aberta dizendo que, se não fosse tomada uma medida objetiva e imediata por parte da associação, eles romperiam todo o relacionamento, toda a comunicação que eles tinham com a própria associação. A gente tem que entender aqui, pessoal, que esse evento, o Globo de Ouro, por ser considerado o primeiro grande prêmio da temporada de premiações, traz muita visibilidade. Então os atores, atrizes, os canais de TV, todos os executivos têm interesse em aparecer nesse show. E para aparecer, eles precisam ter um bom relacionamento com a associação. Acontece que esse relacionamento entre as agências e a associação já não vinha muito bem, principalmente porque a associação fazia muitas exigências, pedia muitas vantagens que já não estavam muito bem sendo recebidas ali por esses escritórios. Então, uniu-se o útil ao agradável e essa ameaça foi feita nesse dia 15 de março. Uma semana antes do Oscar, no último dia 18 de abril, a coisa começou a tomar uma forma quase irreversível a partir do momento em que um ex-presidente da Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood, o sul-africano Philip Burke, classificou o Black Lives Matter como, abre aspas, um movimento racista de ódio, fecha aspas. E ele ainda foi além ao afirmar que uma famosa ativista do movimento negro norte-americano, a Patrisse Cullors, seria uma marxista treinada. Tudo isso rolou através de um e-mail interno entre os membros da associação e que foi revelado pela publicação norte-americana Deadline. É óbvio que isso elevou o tom, revelou um cunho bastante preconceituoso, racista por parte dele, que chegou a assumir uma posição tão importante da associação durante vários anos, afinal de contas ele foi o presidente, e aí as coisas começaram verdadeiramente a desmoronar. 2 dias depois, em 20 de abril, uma série de anúncios acabou fazendo com que a instituição passasse pela maior crise de toda a sua história. Primeiro, a rede de televisão NBC exigiu que o Philip fosse expulso por causa dessas declarações, sob pena dela romper o contrato de transmissão de TV que existe até 2026 no atual modelo. E vamos lembrar que é um contrato de 60 milhões de dólares por ano, ou seja, a associação precisa desse contrato para poder sobreviver. Isso realmente aconteceu, o Philip Burke foi expulso, mas lembra daquele consultor de diversidade e de auditoria que eu falei agora há pouco? Pois é, ele pediu demissão do cargo nesse mesmo dia 20 de abril. Segundo ele, vários problemas internos de cultura mesmo daquela organização impediam ele de implementar o trabalho da forma como ele gostaria. Ou seja, ele estava revelando ali que talvez não fosse possível com os atuais membros fazer a implementação da forma que ele achava e que ele julgava mais adequada. Além disso, um escritório especializado em gerenciamento de crise, que foi contratado especialmente para cuidar desse momento histórico delicado, acabou se retirando e rompendo o contrato de forma unilateral.
o Smith & Company acabou julgando que não era possível continuar mais a parceria. E paralelo a tudo isso, aquelas mais de 100 empresas de relações públicas começaram a traçar um plano de saída no relacionamento com a associação. Ou seja, o caldo entornou de vez e a situação ficou quase insustentável. E depois de quase 2 semanas de silêncio, a associação acabou fazendo um comunicado no início dessa semana, dia 3 de maio, dizendo que estabeleceria um plano de metas para os próximos meses e anos. Através desse comunicado, eles se comprometeram a admitir no mínimo 20 novos membros ainda no ano de 2021 e aumentar em pelo menos 50% o número total de membros nos próximos 18 meses, com foco especialmente em membros negros. Foi anunciado também que um novo consultor de diversidade seria contratado o mais rápido possível e várias das regras que existiam para a admissão de novos membros seriam derrubadas. Entre elas, a necessidade de que um membro atual indique um membro novo, a necessidade desse novo membro ter residência física no sul da Califórnia, o que, convenhamos, é uma coisa bastante difícil, a necessidade do veículo de comunicação ser impresso para que ele pudesse fazer parte e um limite anual de adoção de novos membros. Além disso, seriam implementadas novas regras em relação ao processo de eleição, tanto para os indicados quanto depois para os vencedores. Todas essas propostas já foram apresentadas para os membros em geral que precisavam aprovar se quisessem levar tudo isso à frente. A boa notícia é que tudo foi aprovado, então eles se comprometeram na prática a implementar essas mudanças ao longo de 2021. Mas a questão que fica é: o quanto dessa imagem foi realmente arranhada, o quanto disso vai se refletir na próxima temporada de premiações e a importância do Globo de Ouro vai realmente decair? E, em caso positivo, qual seria o novo evento que substituiria o Globo de Ouro como o primeiro grande evento de cinema da temporada de premiações, hein? Pessoalmente, eu acho que esse dano foi bastante extenso, pouco se falou aqui na imprensa local sobre isso, mas mesmo a gente que já acompanha a temporada de premiações e sabe que a premiação do Globo de Ouro era muito problemática, nunca teve os dados concretos, nunca teve os documentos, nunca teve as declarações ali tão na nossa cara. Isso pegou muito mal. Então eu não tenho certeza como que tudo isso vai se organizar, como é que essas forças vão se colocar frente aos novos tempos. O que a gente tem de concreto é que o clima não é muito bom ainda, mesmo depois desses anúncios todos já feitos, e os próximos meses é que vão determinar o que vai acontecer na próxima temporada de premiações ou não. Até lá, vai ser interessante a gente perceber como é que vai ser essa reação do ponto de vista prático. A academia, quando foi chamada a ter uma atitude, acabou tendo essa atitude e isso está se refletindo anos à frente. Vamos lembrar da hashtag OscarSoWhite de 2016. E o Globo de Ouro, hein? Qual é a sua opinião sobre ele e sobre todo esse problema que está acontecendo? And this is the 78th Annual Hunger Games. Golden Globes. Golden Globes. Pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado desse material, desse vídeo. Deixe aqui embaixo o seu comentário a respeito desse conteúdo. Também dê like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações do sininho. A gente volta aqui no canal do meu tio Oscar para falar sobre temporada de premiações, sobre cinema e, claro, sobre Oscar. Te espero no próximo vídeo.